Boa tarde, Sr. Moacir. Estou fazendo aqui um breve relato aqui das atividades, do que foi feito até a data de hoje, tá? Então, estamos hoje no dia 16 de março de 2023. Então, já para adiantar, assim, até a nossa próxima reunião, né, o senhor já fica, então, vendo um pouco o plano geral aqui, o que eu tenho para mostrar. Tem algumas definições que eu preciso que o senhor faça, né, para eu me planejar, fazer o planejamento das atividades. Tá? Então, primeira coisa aqui são os carregadores de veículos elétricos. Tá? Foi solicitado orçamento ao núcleo de pesquisas aqui no Rio Grande do Norte, no NEPEM. Né? A data prometida desse orçamento foi para ontem, né, dia 15, hoje é 16, então entrei em contato e falaram que ainda estamos fazendo alguns ajustes. Então esperamos que amanhã é sexta-feira, 17 de março, a gente tem um orçamento em mãos ali para poder avaliar, ou até segunda-feira, eu acho, não sei. Né? Eu sei que o projetista lá, o gerente de projetos lá, que foi encarregado para esse nosso pedido, ele foi para os Estados Unidos e ele volta, acho que sábado ou domingo. Talvez não vamos esperar que ele volte ali para fazer o fechamento. Então isso está pronto para sair. Em paralelo, eu já entrei em contato também com uma empresa de Veracruz que faz projeto de hardware e firmware e fazem software também, né, em paralelo, para ter um plano B ali, depois um outro orçamento, caso a gente precise. Então achei umas pessoas recomendadas ali no meu círculo ali de amizades que me passaram. E eu estou também, então, entrando em contato como uma alternativa. Tá? Aí são produtos profissionais. Bem, o segundo item aqui é a certificação de aerogeradores. Caso em algum momento seja necessário fazer isto, né, certificar isso através de uma empresa certificadora, né, de acordo com as normas das IAC. Então, achei uma empresa que opera na América, ela tem escritórios, laboratórios, na realidade, em vários países aqui de América Latina, assim como nos Estados Unidos, que é a Barlovento. A Barlovento tem origem, acho que na Itália, tá? E ela está espalhada, né, ao longo de vários países aqui, e eles têm laboratórios tanto no Rio Grande do Norte quanto no Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com eles e perguntei se eles fazem certificação de aerogeradores. Eles são especialistas em aferição de anemômetros. Eles expandiram isso para os aerogeradores. Tá? Então eles dão os certificados, então tem registros, são aceitos pelo Inmetro. Então, caso haja necessidade, a gente tem essa Barlovento aqui. Eu não pedi orçamento, na realidade eles me perguntaram, para preparar orçamentos precisa saber as características da máquina, né, e eu segurei isso. Tá? Então, eu não continuei o assunto, só sei que eles fazem. Tá? Aí depois podemos ver se em algum momento se tornar oportuno, né, ver quanto eles cobram para fazer isso, se for necessário. Claro. Bom, o projeto do Tracker. Tá? No caso do Tracker, o que acontece? Eu andei estudando o assunto de uma forma mais profunda. Os trackers de 2 movimentos, né, com 2 eixos de movimento, eles praticamente foram extintos no ano 2012, quando se provou que não são práticos. Né, a relação custo-benefício não vale a pena pelo custo de operação e manutenção. Né, dá muitos problemas. Né. Isso somou à baixa do valor dos painéis. Os painéis, então, assim, a recomendação hoje é que não se utilizem 2 eixos que não vale a pena. Dá tantos problemas que é melhor colocar mais 2, 3, 4 painéis a mais, e com isso se você consegue aumentar a potência no lugar de melhorar a eficiência. Tá? Então, os fabricantes que vendiam esse tipo de equipamento no mundo, eles não produzem mais, né, com 2 eixos. Então, com um eixo, sim, né, com um eixo. Então, a recomendação que eu tenho visto em vários artigos é que só se paga a partir de strings, ou seja, de linhas de painéis acima de 300 kWp.
Então tem uma empresa no Brasil que fabrica isso, a Romagnoli, tem esse sistema, eles fazem duas fileiras de painéis, né? Tem um motor em uma delas e uma transmissão, né, de energia para outra para fazer o movimento, mas é um eixo único. Então é mais ou menos um consenso de que não vale a pena com dois eixos, tá? Aquele tipo de painéis que ficam se mexendo, seguindo o sol, né, em dois sentidos, né, no plano, isso se provou não ser mais eficiente. Afinal de contas, não. A promessa era isso entre 2007 e 2012, são os anos em que isso chegou ao seu ápice, assim, ao boom, né, que se achava que isso seria uma solução boa de engenharia, mas depois de 2012 se comprovou que não era. Tá? Então as promessas eram 35% de melhoria para movimento em dois eixos e 17%, que é praticamente a metade, para movimento em um eixo, né, a melhoria de produção. Tá? Isso é em relação aos fixos, tá? Não é 17% absoluto e 35%. Em relação aos fixos. Então, hoje que eu tenho visto assim nas ofertas de empresas que trabalham com grandes sistemas, acima de 300 kW pico, né, que eles têm uma opção, né, normalmente são patenteadas, tá, para esse tipo de aplicação. Tá? Então não tem mais hoje com dois eixos, né, em função dos problemas que isso acaba acarretando. Então eu não sei, eu deixei isso como um desafio lá para os guris do Senai, de pesquisar formas de fazer isso, mas não do jeito convencional, porque o jeito convencional, botar dois motores, um para cada sentido de eixo, aparentemente não é prático, né? Não vale a pena. E daí talvez usar um pouco mais de horas, mas hoje a minha visão em cima disso é que dois eixos não valeria a pena usar muito tempo se for pensar do jeito convencional, né? Aquele negócio de usar dois motores, né, para fazer essa movimentação. Então isso é do Tracker. Bom, a consulta, então a Lise recebeu, eu mandei para ela as especificações técnicas de dois aerogeradores para consultas, né, desse pessoal da China que procura por fabricantes, né? Então foi enviado assim, as características foi com cópia para o senhor também, de uma turbina de 5 kW, maglev, eixo vertical, e uma turbina de 250 kW. Eu não restringi muito as características ali, do tipo de eixo, né, para ver o que vem, né, quais são os fabricantes que tem, a gente depois observa ali. Então uma turbina grande e uma turbina média, digamos, né, 5 kW, tá, de potência. Então isso está com a Lise desde o dia 1º de março, que eu mandei um e-mail para ela. Eu não sei que peso está, depois vou perguntar, né, se isso foi suficiente. Ela não me retornou também ainda. Como plano B, eu entrei em contato com uma empresa da Holanda. Os holandeses, eles são, digamos, historicamente, eles fazem movimento de água há séculos, né? E lá eles têm que fazer o movimento porque senão fica embaixo da água, né? Os Países Baixos, né? Então na Holanda tem uma empresa grande que é chamada AWES, WES, tá? Entrei em contato com eles fazem aerogeradores de 250 kW, também fazem de mais e de menos um pouquinho, de duas asas, né? Tá? Duas pás, e eles têm a tecnologia para isso, tá? Então é uma empresa confiável, uma empresa europeia, né? Eu recebi recomendações de amigos que trabalham na Holanda, né, dessa empresa. Então é um caso confiável, né? É um caso que eu fico mais seguro, né, com os holandeses do que com os chineses, tá? Então eu entrei em contato com eles, né, e eles aceitam parcerias, tá? No caso eles podem tornar a Fratelli ser um representante, um distribuidor, um construtor das turbinas deles. Interessante é que eles usam os componentes da turbina, né, as partes internas ali do gerador, são máquinas todas, digamos, de marcas convencionais que nós temos aqui. Então são máquinas Siemens, são Allen-Bradley, equipamentos, digamos assim, que se usam de forma internacional. São componentes que se acham
nós achamos aqui no mercado, a gente poderia comprar as partes, talvez aqui, algumas delas, né, e montar essas turbinas de acordo com os diagramas que eles têm. Né. Então, eles dão, no caso de parcerias, eles passaram os preços que estão aqui, que são os preços de lista, mas eles falaram que no caso de uma parceria, realmente isso vai ser mais barato, vai ter um desconto. Então, eles sabem, eles trabalham com movimento de água, né? Então eles têm essa esperteza, né? esse conhecimento, digamos, prático, né? Então, se usa na Europa, eles têm várias instalações, tem no site da empresa, ali dá para ver em vários países se utilizam as turbinas deles, tá? Então tem todas as devidas normas, né? As normas estão de acordo. O preço de lista que eles passaram para mim, né, que é dependendo do tamanho da torre, né, a construção da torre, 30 metros, 558 mil euros, né, até 48 metros, que são as mais altas, 687 mil euros fora. Tá. Os chineses já também fiz umas consultas lá, no Alibaba tem um sistema que trata sobre, digamos assim, é um local onde tem, digamos, eles dizem, né, o Alibaba diz que são empresas mais confiáveis, né, que se a gente se inscreve ali, a gente pode mandar uma pergunta, isso vai para esse grupo mais específico e eles respondem. Mas assim, a resposta que eu recebi é de 100 mil a 400 mil dólares por mesmo produto, né? Então varia muito, aqui é difícil ainda de acreditar, né, como os chineses conseguem fazer negócios assim, é bem complicado, né? Então não pode haver tanta variação no mesmo tipo de turbina, então eles misturam potências, não sei, é muito bagunçado isso, né, com a China, né? Mas só para efeito de comparação, né, que, claro, 400 mil está em dólares, tá? E aqui em cima está em euros, aproximadamente parecido, tá? Mesma coisa. Bom, então eu precisaria talvez ver o que o senhor acha aqui para eu responder para esse pessoal da VES, né? Ficou em aberto, assim, eles me perguntaram o que eu achava, né? E eu não respondi ainda. Eu já tive mais de uma correspondência com eles, já foram 3 ou 4 e-mails, né? Eu expliquei as necessidades nossas, eu expliquei quem é a Fratelli, como ela funciona, como ela trabalha, quais são os clientes e qual é o potencial aqui no Brasil. Então, eu tentei gerar um interesse com eles, tá? E acredito que tenha gerado, mas é uma questão da gente ver se vai dar mais um passo com eles ou não, tá? Mas assim, para um cliente grande que tenha recursos, né, uma cooperativa, por exemplo, para uma turbina dessas de 600 mil euros, claro, aqui não está incluído o preço da engenharia, seria da construção e instalação, né, que é só a máquina, né, só o sistema teria que somar isso. Mas 1 milhão, talvez, de reais, talvez não seja 558 mil, 1 milhão de euros, digamos. Então, 5 milhões de reais, né? 6 milhões. Talvez não seja muita coisa, né? Então, isso é do aerogerador de 250 kW da VES. Bom, um outro item. Nós temos aqui, eu percebi, o Vitor depois me mostrou, eu perguntei para ele se a gente não tinha aqui uma entrada em baixa tensão de energia elétrica da concessionária. Então, eu pensei que talvez seria interessante a gente utilizar essa entrada de baixa tensão e solicitar fazer um projeto de geração distribuída naquela entrada. Acho que o Vitor me falou que ele alimenta ali a portaria e alguma coisa assim só, não tem muita carga, é o que ele me disse, não sei. Poderíamos aí usar para fazer nossos testes on-grid, né, de geração, né? Então, isso poderia ser interessante. Usar essa entrada, a gente faz um projetinho simples, digamos, com um aerogerador e mais digamos, um painel fotovoltaico, por exemplo. Eu vi que aqui nós temos microinversores de 2 entradas. A gente faz um aerogerador que seja compatível, né, que é o projeto que fizemos já, para usar o mesmo equipamento, né, e botar um medidor ali. Botar um medidor e podemos testar várias coisas ali, incrementar, depois talvez aumentar. Mas aí nós vamos saber já se a RGE, por exemplo, que nesse caso aqui, vai nos colocar algum empecilho de colocar um aerogerador não certificado. Eu acredito que não. Mas é interessante, talvez,
a gente saber, né, na prática, né, fazermos um projeto, entregarmos o projeto, ir até onde, ver até onde